Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar mais uma vez um pouco da palavra de Deus aos nossos corações. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, mas abordando toda a história. O texto nos diz: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Todos nós passamos por momentos de crise. Crise familiar, crise financeira, crise no trabalho, crise emocional, até mesmo crise espiritual. E nesses momentos, nós chegamos a pensar que estamos sozinhos e abandonados por todos e principalmente por Deus. Mas será que isso realmente é verdade? Deus se afasta de nós quando a crise nos aperta? Como Deus lida com nossos períodos de crise? Nós vemos aqui no texto que um grande homem de Deus, chamado Elias, sentiu medo e chegou até a pedir a morte. Interessante que no capítulo 18, Deus concedeu uma grande vitória a esse homem de Deus. Ele conseguiu derrotar 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Você deve conhecer bem a história. Mas, como qualquer um de nós, tendo a vida em altos e baixos, esse homem que era poderoso espiritualmente nesse momento, agora se acolhe em um momento de profunda crise, em um momento de profundo desespero. Mas eu quero voltar seus olhos para como Deus lidou com a crise desse homem. Quando ele consegue aquela grande vitória, a rainha Jezabel me manda um recado, através de um mensageiro, dizendo que, assim como ele fez aqueles 450 profetas de Baal, que foram derrotados e destruídos, ela faria com ele. Esse homem, depois dessa ameaça, perdeu o chão. A Bíblia diz que ele fugiu com medo, temendo a morte, e chega a um local, debaixo de um zimbro, uma árvore, e ele ora a Deus, uma oração angustiada. Ele ora pedindo a morte, pois se considerava pior do que seus pais. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, lidou com a crise desse homem, de forma amorosa, de forma cuidadosa. E eu consigo ver aqui 4 maneiras de como Deus lida com nossas crises, com nosso desânimo em alguns momentos da nossa vida. Primeiramente, nos momentos de crise, Deus nos sustenta. Elias estava debaixo daquela árvore, desanimado, sem chão, sem esperança, sem perspectiva de nada. E o que foi que Deus fez? O texto vai nos mostrar que um anjo toca no ombro dele, manda ele se levantar e comer. E quando ele olha, ele vê pão e vê água. Era necessário naquele momento. Aquele homem estava cansado, fatigado, fisicamente e emocionalmente. Ele precisava de alimento para o corpo, para fortalecer. Ele come a primeira vez, depois ele volta a dormir. Ele se deita, dorme. O anjo pela segunda vez toca, manda ele levantar, manda ele comer, dizendo que o trajeto ainda ia continuar, ainda não havia terminado. Ainda não havia terminado a jornada. E a Bíblia diz que com a força daquele alimento, no texto que nós lemos aqui, no versículo de número 8, ele caminhou ainda cerca de 300 quilômetros
até o Monte Horebe, que era o Monte Sinai. Resumindo, o que nós vemos? Deus cuidou do seu profeta, o sustentou no momento de crise, deu o alimento que ele precisava, a força que ele precisava naquele momento, sem dizer palavra alguma, mas usando o seu anjo. Interessante que quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós vemos um homem forte, mas a verdade é que mesmo as pessoas fortes, elas têm suas fragilidades. Mesmo o herói da fé, como Elias, também era um vaso de barro. E não só ele. Outros personagens bíblicos também pediram a morte para Deus. Talvez você não saiba. Mas Jó, Moisés, Jeremias e Jonas chegaram a pedir a morte para Deus. Mas nesses momentos, para esses homens também, Deus ensinou lições valiosas. Eu pergunto a você, você tem passado alguma crise? Ou você passou alguma crise? Como foi que Deus cuidou de você? Faltou alguma coisa para você? Você passou algum tipo de crise? Como Deus te tratou? Deus não necessariamente, irmãos, hoje vai mandar um anjo para nos alimentar, mas Deus pode usar pessoas, pode usar as circunstâncias para suprir as nossas necessidades, para nos dar força, para sairmos das terríveis crises que passamos. Deus quer cuidar de você na sua crise. Ele tem um trato especial para cada filho seu. Nunca duvide, você não está só. Da segunda maneira que percebo que a forma que Deus agiu para tirar esse homem da crise foi através do confronto. No momento da crise, Deus nos confronta. Nós percebemos aqui no texto, depois que ele se alimenta, ele sai, vai para o Monte Horebe, lá ele entra numa caverna e fica lá, isolado, escondido. Como muitas vezes nós fazemos, não em uma caverna literal, mas nós nos recolhemos, tristes, desanimados, em crise. E nós percebemos aqui que Deus foi ao encontro dele. Deus, então, começa a falar, a confrontar ele. E ele pergunta a primeira vez, o que você faz aqui, Elias? Ao que o profeta responde com autocomiseração, que nós percebemos aqui no versículo de número 10. O profeta responde da seguinte forma: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e estão querendo tirar-me a vida. O profeta estava se achando só, sem perspectiva, achando que apenas ele havia permanecido fiel a Deus, enquanto que os outros tinham abandonado o Senhor. E isso porque ele estava subestimando e desmerecendo o poder de Deus. Porque Deus o usou tremendamente no Monte Carmelo. Mas antes também, no capítulo 18, ele tem um encontro com um homem chamado Obadias, que diz que tinha guardado profetas de Deus, enquanto Acabe e Jezabel perseguiam. Ele deu pão, ele escondeu profetas. Existiam pessoas. Depois, o Senhor manda o profeta sair da caverna e ficar diante dele. Então Deus se manifesta, se mostra através de 3 manifestações. O texto vai nos dizer que foi um vento forte, um terremoto e fogo. Mas Deus ali não estava. Por último, veio uma brisa suave, como um sussurro, e Elias entendeu que era o Senhor. Ele então pôs o seu manto na cabeça e saiu para fora da caverna. Essas manifestações significam que Deus está mostrando que nem sempre ele age de modo visível e estrondoso. Ele age também no silêncio, no sussurro, nos bastidores para cumprir o seu propósito. Uma lição que se aplica a todos nós. Muitas vezes nós achamos que
Porque Deus está em silêncio. Deus não está lidando conosco. Deus não está agindo. Deus simplesmente se omitiu. Mas Deus está trabalhando atrás dos bastidores para que o propósito dele na nossa vida possa ser realizado. Após isso, Deus faz a mesma pergunta. Elias responde da mesma forma. Deus queria ali quebrar o silêncio do profeta para mostrar que ainda não era o fim. Ainda havia de terminar a missão. Por isso chamou para uma conversa, um tete-a-tete. Deus usa o confronto para ensinar os seus escolhidos, para ensinar os seus filhos o caminho da obediência. Assim como foi com Elias, também aconteceu com outro personagem bíblico chamado Jonas, em que Deus confrontou de forma muito enfática. Deus ordenou que ele pregasse em Nínive, ele pregou lá em Nínive, mas mesmo sabendo que Deus ia perdoar aquele povo, ele sai para fora da cidade e observa aquela cidade de um ponto estratégico, achando que Deus ia mandar fogo e ia destruir tudo ali. Deus, então, faz crescer uma bolboreira, uma planta, cobre ele, conforta ele do calor que ele estava passando. E a Bíblia diz que ele ficou muito contente. No outro dia, Deus destruiu, fez soprar um vento quente sobre a cabeça dele, a ponto dele quase desmaiar. E Jonas novamente se ira por causa da planta. E Deus termina ensinando uma lição para o profeta. Olha, você se preocupa mais com essa planta, que você não fez crescer, ela nasceu num dia, morreu no outro, mais do que com a grande cidade de Nínive. Uma grande lição para a vida daquele homem. Essa verdade serve para nós também. Deus fica tete a tete conosco, para nos tirar da crise e para continuar a executar o seu plano. Nossas crises, muitas vezes, podem ser porque nós desmerecemos o poder de Deus. Nos tornamos orgulhosos, querendo que tudo aconteça do nosso modo. E então, com as expectativas frustradas, nós achamos que não fomos os melhores, que apenas nós merecíamos algo, que apenas nós somos santos ou somos bons. Deus tem confrontado as tuas motivações. Por que você está passando por essa crise? Realmente, foi Deus que te abandonou ou você que criou essa crise? Então, se Deus confrontar você, as suas motivações, as razões de você estar assim, aceite, pare de dar desculpas e continue a jornada. Uma terceira maneira que eu observo aqui, nos tirar da crise, é que Deus nos comissiona. Após confrontar o profeta, Deus dá uma ordem para ele. Diz, olha, se levanta, vai para Damasco. E passa a dar outras ordens. Ele dá a ordem de ungir 3 pessoas. Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Deus, dessa forma, está mandando ele retomar de onde parou, continuar a obra que iniciou no Monte Carmelo. O propósito disso, de ungir esses homens, de levantar esses homens, era de destruir a adoração a Baal. Você lembra que o profeta iniciou no Monte Carmelo e Deus queria extirpar, destruir essa adoração idólatra. Azael seria um instrumento para punir Israel. Jeú se tornaria rei dessa nação e no processo estaria castigo da parte do Senhor à casa de Acabe, esse que a sua esposa mandou matar ou perseguir o seu profeta. Eliseu daria continuidade à obra profética iniciada por Elias. Então, em suma, nós vemos que Deus deu trabalho para o seu profeta, para ele sair da crise. Primeiro Deus sustentou, depois Deus pôs o dedo na cara, confrontou, agora ele comissiona, ele disse, olha, não terminou ainda, tem coisa para fazer, vamos lá, faça isso. Russell Shedd, comentando esse versículo, ele disse algo interessante e fica como uma aplicação importante para nós. Ele disse, a melhor inspiração nas horas de depressão é receber mais responsabilidades das mãos de Deus para ter a sua vocação renovada.
Meu amigo, meu irmão, Deus quer você na ativa. Ele quer te tirar do fundo do poço, do fundo da caverna e te usar como instrumento vivo, santo e poderoso em suas mãos. Ele quer que o seu dom seja reavivado. Deus nos dá responsabilidades para sairmos da crise e ter a nossa paixão, o nosso vigor, a nossa energia renovada e o nosso fervor, a nossa paixão por Ele, pela obra dele, reavivada. Quarta maneira que Deus usou para tirar o profeta da crise. Deus nos consola. Por último, Deus revela algo ao profeta desanimado, que traria consolo necessário para que ele pudesse prosseguir. O que é mais consolador? Eu faço essa pergunta para você. O que é mais consolador para alguém que se sente sozinho e com medo? Saber que não está só. Deus disse claramente: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos e toda a boca, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Isso nos mostra que Deus estava agindo nos bastidores, conservando um povo, que Deus não tinha abandonado, mas que existiam pessoas ainda que não haviam se curvado à idolatria. Por isso, Elias não tinha mais motivos para permanecer ali, desanimado, desencorajado, sem esperança e sem rumo. E mais, Deus mostra para ele também que nunca fica sem recursos. Mesmo que fosse sem Elias, o seu propósito continuaria firme. E Deus é esse que nos consola e mostra, olha, você não está sozinho. Existem outros que permanecem fiéis. E o Senhor Jesus é aquele que nos consola. Deus é aquele que nos consola. O apóstolo Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus continua trazendo ao coração mais desanimado, ao coração mais desencorajado, Ele continua trazendo consolo. O Senhor está sempre com seus filhos. Isso é suficiente para nós suportarmos e vencermos qualquer crise. Queridos, não tenham dúvida. O nosso Deus é que nos consola. É quem diz, olha, existem outros que permanecem fiéis a mim. Outros que podem nos ajudar também. Muitas vezes nós nos achamos sozinhos, mas estamos cercados de pessoas. Pessoas fiéis, pessoas de Deus, pessoas que podem nos ajudar, que podem nos incentivar. Mas Deus está sempre conosco. Deus nos ajuda em todos os tempos. Ele sabe o que nós precisamos. E de alguma forma, Ele nos mostra que não estamos sozinhos, que existem outros ao nosso lado e que Ele mesmo está conosco. O seu Espírito habita em cada um de nós que cremos e que entregamos e dedicamos a nossa vida a Ele. Então, eu quero concluir dizendo para você, Deus não desampara você. Deus não nos desampara, mesmo em momentos de grande desânimo. Nesses momentos, baseado nessa história do profeta Elias, nós aprendemos, primeiro, que Deus nos sustenta, segundo, que Deus nos confronta, terceiro, que Deus nos comissiona e quarto, que Deus nos consola. Portanto, não fique desanimado. Vença com Deus essa crise, em nome de Jesus.